Aqui, os verdadeiros não se calam e o mal perde a voz. Entrando aí pro capítulo de número 2, vai ter aí, né, as pessoas ficam curiosas porque vai ter uma repetição aí de Deus criando o homem novamente, né? Mas na verdade é só uma repetição. Isso acontece muito dentro da escrita hebraica, nós chamamos de paralelismo hebraico. No livro dos Salmos vai ter mais muito isso daí, chega lá nós vamos ver isso daí. São repetições das mesmas coisas. Então no capítulo 1, Moisés ele retrata mais ou menos aquilo que ele recebeu de Deus, né? E outra, pessoal, é muito importante também entendermos que tudo isso que está no capítulo 1 aqui, ou grande maioria, Moisés recebeu isso por revelação divina, porque Moisés não estava lá para ver quando que Deus fez todas essas coisas. E Deus revelou tudo isso para ele no Sinai. E boa parte também do que aconteceu aqui e no decorrer da história aqui do livro do Gênesis que Moisés relatou, foi preservado através da tradição oral, pai passando para filho, filho passando para neto e sucessivamente sendo guardado ali nas gerações da família através da tradição oral, aquilo que eles ouviram das pessoas que viram de forma ocular, que estava ali e presenciou, ok? Lembrando aqui que Adão aqui é o pai da humanidade e de um dos filhos dele vai vir o povo hebreu, e isso foi guardado nas gerações. Então muita coisa também que está aqui não foi apenas revelação que Deus deu, mas coisas que preservou dentro do povo hebreu e chegou isso para Moisés, ok? Então no capítulo 2, pessoal, vai começar falando que Deus ele plantou um jardim no Éden. E isso aqui é muito importante que você entenda, galera. Vamos lá. A maioria fala jardim do Éden, então parece que o jardim era o Éden, mas na verdade não. Na verdade o Éden era uma região que hoje seria possivelmente o atual Irã ou Iraque. Por quê? Porque o texto aqui descreve que era nas nascentes de alguns rios. E alguns rios têm até hoje, não mudou o nome. Lá cita Rio Tigre, cita o Rio Eufrates, que ainda são rios que têm até os dias de hoje, certo? Então, o Éden era uma região. E nesta região, Deus plantou o jardim. Então, o Éden é uma região e ele plantou um jardim lá. Não é que o Éden era o jardim. O jardim foi plantado na região chamada Éden. E Deus plantou esse jardim ali e colocou o homem para lavrar e cuidar da terra, pessoal. E é interessante, muito interessante e curioso, que dentro deste jardim, Deus plantou a árvore no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal. Isso aqui é muito importante. Por essa citação, que no meio do jardim, Deus plantou lá uma árvore, vai fazer uma árvore aqui, não sei se vai dar para enxergar daí. Deus plantou essa árvore do conhecimento do bem e do mal, logo já nos vem à mente o quê? Que o bem e o mal já existia. Mas em que sentido? Isso aqui já remonta à rebelião de Satanás, ou diabo, antes que o homem foi criado. Tem uma posição teológica, tem muito pouca defendida, que entende que a rebelião de Satanás se deu depois da criação do homem. Ou seja, depois que Deus criou a terra, dividiu lá a porção seca, a porção molhada, mandou a terra produzir árvores, mandou produzir animais, criou o homem. Depois de tudo isso que Satanás teria se rebeliado. Isso aqui prova que não. Porque se Deus plantou a árvore no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal, então já remonta que já tinha acontecido o mal, que seria a rebelião contra Deus de Satanás e seus anjos. E outra, nós veremos aqui claramente, vamos por parte, que quando este casal está no jardim, eu nem falei ainda que Deus criando Eva, mas quando esse casal está no jardim, o diabo já é diabo. Então mostra que isso já aconteceu em um período passado que a Bíblia não fala quando aconteceu essa rebelião. Nós entendemos que foi em uma eternidade passada que houve a rebelião de Satanás e seus anjos. Que aqui no Éden, Satanás já é Satanás. Ele não vai se tornar, ele já é Satanás. Ou seja, a palavra, pessoal, do hebraico, Ra-Satan, significa Satanás, o diabo. A interpretação mais clara dela significa adversário, acusador ou advogado de acusação. Ele é aquele que é preparado para te acusar pelos seus erros. Por isso que Cristo ele é o nosso advogado fiel, né? Citado nas Escrituras, né? Temos advogado fiel lá do Pai, porque Satanás é o advogado de acusação e Jesus é o nosso advogado de absolvição. Olha que legal, beleza? Então vamos lá. Então Deus planta o jardim no Éden, no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus dá a ordem para Adão: de todas as árvores do jardim você pode comer,
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não pode tocar e não pode comer, porque no dia que comer, certamente morrerás. Aí, perguntas que as pessoas sempre fazem. Por que Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, se Deus já sabia que Adão ia comer, pessoal? E aí, como responder essa pergunta? É claro que aqui não é aula de teologia, é uma exposição bíblica, para que você entenda capítulo por capítulo os textos mais difíceis. Eu não vou abordar de forma mais ampla, isso fica para as nossas aulas de teologia, e eu espero que você venha para as nossas aulas de teologia, porque isso daqui envolve soteriologia. O que significa essa palavra soteriologia? Significa o estudo da salvação. Como se dá a salvação? São termos gregos, né? Soteriologia. Soteria, salvação. Logia, estudo, ensino e doutrina desta matéria, ok? Aqui vai envolver muito isso e não dá para entrar, senão a nossa aula fugiria aqui do Gênesis. Mas uma coisa é certa, Deus sabia que o homem ia comer, porque Deus ele é onisciente, conhecendo o passado, o presente e o futuro. Só ele tem esse atributo, né? Ele, Jesus Cristo e o Espírito Santo, que são um só. Então Deus já sabia, mas por que Deus fez isso? Nós pensamos de forma majoritária que foi o primeiro teste que Deus colocou o homem à prova, né? Deus colocou um teste e o homem sucumbiu no primeiro teste. O homem já caiu e pecou e errou no primeiro teste. Mas a ordem foi dada para Adão. Guarda isso. Adão. E o texto também vai dizer aí que Deus viu que para todos os animais tinha um parceiro, né? Tinha alguém ali do lado, né? Todo animal tinha sua fêmea, tinha o seu macho. Mas para o homem não se encontrava ali um parceiro, um cônjuge, né? Alguém que encaixasse. Então Deus fez cair sobre Adão um profundo sono e da sua costela que Deus cerrou, fez Eva. Isso aqui é muito importante, pessoal. Da costela. Por quê? Porque a ideia da esposa, junto com o marido, é ser disjuntora. Disjuntora é estar do lado. Está sempre do lado, sempre andando junto. Sempre ali unido. Por isso que Deus cerrou da costela de Adão e da costela de Adão ele fez Eva para estar do lado do marido, certo? E o capítulo 2 vai retratar então isto, pessoal. Deus plantando um jardim ali no Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a criação de Eva. Entra-se para o capítulo de número 3. Agora, como eu já falei, a serpente se apresenta a Eva. E veja que a serpente é Satanás, lá no Apocalipse é citado. A antiga serpente, o diabo. Então aqui vai ter também um grande impasse teológico. Não se dá para entender as claras. Primeiro, vamos lá. Tem algumas coisas aqui a serem observadas e colocadas aqui na ponta do lápis. Olha que curioso. Uma serpente conversando com uma mulher. E isso é anormal, pessoal. Um animal não fala, né? Tem papagaio que chega perto de falar, mas não fala como fala um ser humano. Não raciocina para conversar e ter diálogo, saber responder, ouvir, compreender e raciocinar para responder. Isso daqui é muito curioso. Tem pessoas que pensam que na verdade não, era o próprio diabo mesmo, não era uma serpente, mas o texto diz claramente que era uma serpente. Tanto que depois o castigo que vai receber esse animal é de rastejar, e hoje realmente a serpente rasteja, que aí também tem um grande impasse, se a serpente caminhava, se ela andava, se ela voava, ou por que Deus deu essa condenação aí para o animal. E aí também tem uma outra grande dúvida, né? O porquê que Deus castigou o animal, sendo que o animal estava ali possivelmente possuído, possesso por Satanás, pelo diabo. Ou seja, Satanás teria entrado nele, porque Satanás é um espírito. Ele não se materializa, ele é um espírito, né? Os anjos são espíritos, ok? Satanás continua sendo um anjo, pessoal. Um anjo caído, rebelde, mas não perdeu a sua natureza angelical. Então vamos lá. A serpente se apresenta para Eva e tem um diálogo. E é curioso, pessoal, que a mulher não se toca, está falando com o animal. E aqui entra-se por um outro caminho. Será, a grande pergunta, será que naquele contexto o homem conseguia se comunicar com os animais? O homem conseguia falar com os animais? Porque Eva está conversando com a cobra e isso aqui não espanta ela. Para ela está parecendo normal. Você imagina, pessoal, se você chegar na sua casa, o seu cachorro começar a falar com você. Você vai cair no chão, ou vai sair correndo de medo. Porque isso não é normal um animal falar com um ser humano. Mas isso aqui parece super tranquilo e normal para Eva. Não causa nela um espanto. E aqui nos gera essa grande dúvida. Será que antes da queda de Adão e Eva, o homem conseguia se comunicar com os animais? Será que isso era possível? Nós vamos ver lá na frente, no livro de Números,
Deus abrindo a boca de uma mula para falar com Balaão, o profeta que havia se corrompido, e a mula fala em Balaão também, e entende, e parece que Balaão está cegado, não compreende que está falando com a mula. E aí, pessoal, o que você pensa sobre isso? Bom, não se tem bases claras na Bíblia para defender tal posição que os animais conversavam com os homens conversavam com os animais, ou seja, Adão e Eva, né? Nesse sentido. Mas é uma grande dúvida que vai ficar aí até a eternidade. Na eternidade saberemos se vamos conversar ou não com os animais, isso é se os animais entrarem para a eternidade, que também é outro ponto a ser debatido. Mas é muito curioso que isso aqui não espanta a mulher conversando com a serpente. E é engraçado que Satanás, quando ele se apresenta aqui na serpente, ele já mostra o para que ele veio fazer. Ele vem para distorcer a palavra de Deus. Eu vou parafrasear o texto, tá bom? Ele diz o seguinte para Eva, né? Porque o texto diz claramente que Eva viu. Eva viu que o fruto era bonito ao olhar e era apetitoso para se alimentar desse fruto. Isso aqui é muito importante que você entenda. Satanás, ele sempre está nas brechas, ele sempre há de se aproximar para trazer as suas propostas no momento de mais vulnerabilidade. Meu Deus, travou aqui agora. O momento mais vulnerável que você estiver passando é o momento que ele vai se apresentar com uma proposta para solucionar o seu problema ou para saciar as suas vontades. Lembre-se que ele é um observador. O apóstolo Pedro diz que ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E veja bem isso daqui, talvez você nunca parou para pensar sobre isso, ou talvez já tenha pensado. Olha só, pessoal, Satanás ele não pode entrar dentro de um cristão. Por quê? Porque dentro de você habita o Santo Espírito de Deus. E não tem como dentro de você habitar o Espírito de Deus, que é puro, e o espírito maligno, que é o diabo. Não tem como. Ou é o Espírito Santo de Deus, ou é os espíritos malignos que habitam nas pessoas. Nós cristãos é o Espírito Santo de Deus. Porém, Satanás, ele não habita em você para saber o que você pensa, o que você imagina. Mas ele te observa. E veja que interessante. Se nós conseguimos, através da observação, olhar no semblante de um irmão, de uma irmã, e saber se ele está bem, ou se ele está mal, se ele está triste ou está feliz, ou se ele está pensativo, ou se ele está desejando alguma coisa, você consegue observar isso olhando para as pessoas, para sua esposa, para o seu marido, para o seu namorado, para o seu filho, para o seu amigo? Quem dirá Satanás? Que está aí aproximadamente, como diz aí o próprio texto bíblico, segundo as comparações que nós fazemos, há quase 6.000 anos que o homem está na Terra aí, depois da queda, aí, né? Há 6.000 anos, Satanás ele é malandro. E ele consegue entender o que você está, talvez, cogitando só de olhar para você, porque ele não pode entrar na sua mente, senão você vai estar endemoniado. Eu não creio nisso, que um verdadeiro cristão possa estar endemoniado. Então, se nós, seres humanos, conseguimos compreender, às vezes, só de olhar para o rosto de uma pessoa o que ela está pensando, se ela está bem, se ela está mal, o que está se passando ali, imagina Satanás, que é um espírito inteligentíssimo. A Bíblia não ensina que devemos ter medo dele, a Bíblia ensina que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas, pessoal, ele sempre estará às brechas olhando e observando. E ele sabe os nossos pontos fracos, porque ele não dorme, ele não descansa, ele está aí ao redor sempre vigiando, ok? Então ele se apresenta em um momento que Eva está vulnerável, ela teve desejo pela fruta, talvez ela viu, ela namorou ali, sabe, ficou namorando a fruta, Satanás aparece e diz o quê? Ele já mostra as garrinhas dele. Disse o Senhor Deus que não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Deus não disse isso, o pessoal está distorcendo. Deus disse que podia comer de todas, menos a do conhecimento do bem e do mal. E aí Eva vai explicar para ele, falando o seguinte, não, na verdade diz que de todas as árvores pode comer, só não posso comer daquela que está no meio do jardim, porque no dia que eu comer, eu morrerei. Aí Satanás vem e diz o seguinte, não, mais uma vez, e isso é papel dos falsos profetas hoje, que são usados pelo diabo. Não, certamente Deus não disse isso, olha ele distorcendo. Na verdade, no dia em que você comer, você vai ser semelhante a ele, conhecendo o bem e o mal. Eva já queria, já estava no coração dela, isso daqui está muito claro com o que diz o apóstolo Tiago. O pecado, pessoal, primeiro ele vem pela vitrine da alma, pelos olhos. Os olhos é a vitrine da alma. Você olha, você cobiça, você deseja, desce para o seu coração. Depois, para se tornar realidade esse pecado, ou ele acontecer, é só mais um pouquinho de tempo. Porque primeiro entra por aqui, desceu para o coração, já pecou. Depois você só vai fazer esse pecado se tornar realidade. Entendeu? Foi o que aconteceu. Eva viu que o fruto era gostoso, desejou lá no coração dela. E aí, até então, ela não tinha desobedecido a Deus até colocar a mão, porque Deus proibiu colocar a mão e comer. A natureza humana, você é repleto de desejos. Você tem desejos. Tem desejos que são pecaminosos, né? Tem desejos que são totalmente pecaminosos. Você não pode deixar isso entrar no seu coração. E a Bíblia condena quando você pratica. Você desejou no coração,
cresceu lá, aflorou, aí você pecou. Mas desejar por conta da sua natureza vai ser normal. Mas você tem que lutar contra esses desejos através do Espírito Santo que habita em você, que a Bíblia diz que traz o domínio próprio e o autocontrole, ok? Mas Eva, além de desejar, deixou cair no coração, Satanás veio, potencializou essa vontade dela, aqui bochichando no ouvido, certo? E ela foi, meteu na mão e comeu do fruto. E assim pecou perante Deus, desobedecendo a ordem direta dada por Deus a Adão. E aí, o que ela faz? Ela vê que ela não morre. E aí, como entender isso aqui? Porque Deus disse, no dia em que comer, certamente morrerás. Pessoal, quando Deus ordenou isso para Adão, nós que estamos à frente da história, entendemos melhor o que aconteceu. Vamos lá. Até então não existia morte na Terra. Isso aqui é muito curioso. Se não existia morte, o que o leão comia? O que os animais carnívoros comiam? Isso aqui é legal de se pensar, né? Pessoal, tem um texto de Isaías que diz que quando Deus restaurar todas as coisas, o leão vai pastar com o boi. Olha aí, leão comendo pasto. Porque boi come pasto. Você colocar um leão do lado de um boi, o leão tiver com fome, o leão vai devorar o boi, não o pasto. Então dá a entender, pessoal, que quando Deus restaurar todas as coisas, não pode ter morte, né? Não pode ter morte. Esse animal carnívoro come outro animal, tem morte. Então, antes de Adão e Eva pecar, comer do fruto, desobedecer a Deus, não tinha morte. Animais não comiam um ao outro, pessoal. A morte entrou no mundo, segundo o apóstolo Paulo, pelo pecado de um homem. E aqui é interessante, né? Mas não foi Eva que comeu primeiro. Por que fala um homem? Lembra que eu falei para vocês prestar bastante atenção que eu ia abordar sobre isso? Que a ordem foi dada para Adão, não foi dada para Eva? Claro que Eva sabia da ordem de não poder comer do fruto. E ela recebeu essa ordem de quem, se não foi de Deus? De Adão. Deus deu a ordem para Adão e em algum momento, que o texto não diz, a ordem foi passada para Eva. Porque quando Deus ordena, Eva nem está no cenário ainda, pessoal. Você está entendendo? Então a ordem foi dada para Adão e Adão passou essa ordem para Eva. E a Eva come do fruto e não morre. Mas o que Deus quis dizer com isso? 2 tipos de morte. A morte física que entraria no mundo, porque depois que Eva e Adão comeu do fruto, entrou a morte no mundo, né? Entrou cansaço, entrou fadiga, entrou doença, tudo isso, pessoal, entrou no mundo por conta do pecado de Adão e Eva. E a pior de todas as mortes, que é a morte espiritual. O homem, depois que ele foi criado para ser eterno. Tanto que a alma e o espírito que habita aqui dentro desse corpo físico, ele é eterno. E esse corpo aqui vai ser glorificado na volta de Cristo também para aguentar viver eternamente. O homem não é eterno no seu ser. Deus é eterno, sempre existiu, não foi criado. Deus é incriável, ele sempre existiu. Mas o homem, a partir do momento que ele foi criado para ser eterno, para viver eternamente, certo? Então a morte que Deus falou ali que aconteceria quando Adão, se Adão comesse do fruto, seria a morte física, que agora vai entrar a morte de Adão morrer, não está aqui até hoje, certo? E a morte espiritual, que é a pior de todas, né? Que é o que tem muito por aí. Né? É o homem andando com o corpo físico, mas o espírito já está morto, ou seja, está sem Deus, está longe de Deus. E você lembra que eu falei que a ordem foi dada para Adão? Quando Eva chega e oferece para Adão fruto, e aqui que nós vamos perceber algo que hoje é pensado muito errado. Na maioria hoje dos nossos cultos, das nossas igrejas, bate-se muito em Eva. Eva que pecou, Eva que errou, a mulher que errou, não foi o homem, né? E aí, como lidar com isso? Pessoal, tem algumas perguntas a ser feitas ao texto. Vamos lá. Perguntas a serem feitas ao texto, pessoal. Quando a serpente se apresentou para Eva, aonde que Adão estava? Na onde que Adão estava, pessoal? Mostra-se que Eva estava sozinha quando a serpente foi lá conversar com ela. Porque Adão não aparece ali na história. E aqui tem uma aplicação bem legal. Porque aqui se trabalha sobre casamento, sobre união, porque eles eram um casal. Não sabemos o que Adão estava fazendo. Mas podemos presumir o seguinte: quando não tem maridos e mulheres presentes no relacionamento e não tem diálogo e nem tempo para ter diálogo, você pode ter certeza. Se você não quiser ficar ouvindo a sua esposa, a serpente vai querer ouvir e ter diálogo com ela. Se você não tiver tempo para ouvir o seu marido, você pode ter certeza que a serpente vai ter tempo para ouvir e ter diálogo com o seu marido. Ok? Então aqui é um primeiro ponto a ser observado. Adão não estava presente. É preciso estar presente em todos os momentos da vida necessários dentro do casamento. E ela não poderia ter tomado essa decisão de comer sem antes consultar o seu marido. Dentro do casamento não podemos tomar decisões que vão envolver as nossas vidas sozinhos. Isso daqui é um grande aprendizado. Ela tomou uma decisão terrível e sozinha. E quebrou a cara por causa disso daqui. Lembrando que eles eram um casal. E aí ela vai e oferece do fruto para o seu marido. Pessoal, vamos parar para pensar aqui. Adão poderia falar para ela assim: eu não quero. Você comeu? Se resolva com Deus.
eu não quero comer. Ele poderia, pessoal, porque este casal teve o livre-arbítrio. Nas aulas de teologia eu vou falar se ainda existe livre-arbítrio ou não. Este casal teve o livre-arbítrio para escolher. E Adão poderia falar para ela, eu não quero. E aí ela assumiria a responsabilidade, nós nem saberíamos como seria isso, né, pessoal? Mas Adão comete mais um erro. Ele deixou Eva sozinho e Eva foi e caiu no erro da serpente, né? Caiu lá na lábia da serpente. Segundo erro que Adão cometeu, ele foi conivente com o erro dela. Você não vê Adão repreendendo ela e falando nada. Você vê Adão comendo fruto e indo pelo mesmo caminho dela. Olha aí, pessoal. Todo mundo fica batendo em Eva. Realmente, ela errou. Mas um dos piores erros aqui foi de Adão. Porque que Adão que recebeu a ordem de Deus. Adão que não estava presente quando a serpente foi lá tagarelar no ouvido de Eva, entendeu? E agora o que acontece? Diz o texto que eles caem em pecado. O homem e a mulher caem em pecado. E eles ouvem a voz de Deus pelo jardim que descia toda a viração do dia. Ou seja, no finalzinho da tarde, Deus descia para falar com Adão e Eva. Você imagina que coisa maravilhosa, pessoal? O próprio Deus descer ali para conversar com eles. Não sabemos se era uma voz que corria, só apenas eles ouviam, ou se era Deus de forma pessoal que descia ali em um corpo ali de resplendor, de glória. Né? Nós chamamos na teologia de teofania, aparição daquilo que é divino em forma humana. Não sabemos ao certo como que isso se dava. Mas Deus descia ali para falar com Adão e Eva, e diz o texto que Adão e Eva correu para se esconder. E quando Deus foi conversar com eles, eles se apareceram cobertos ali de folha, né? Folhas de árvore. O que eles falaram? Ouvimos a sua voz e se escondemos porque vimos que estavam nu. E aí Deus pergunta para Adão, Adão, comeste do fruto que eu ordenei para não comer? Veja que ele não fala com Eva, ele fala com Adão, porque a ordem foi dada para Adão. Adão é o líder do lar. Adão é o cabeça do lar, o sacerdote do lar. É isso que é colocado sobre o homem, essa é a responsabilidade do homem. Claro que a mulher tem grandes responsabilidades, mas essa é do homem, exclusiva do homem. Ele nem vai em Eva, vai em Adão. E aí o que Adão faz? Comete um outro grande erro, e é um erro que nós todos herdamos de Adão, pessoal. Vou te mostrar agora um erro que todos nós herdamos de Adão. Adão diz para Deus, a mulher que tu me destes. O que você entende com isso? É como se Adão estivesse jogando a culpa para Deus. Tipo assim, eu não pedi mulher, o Senhor que me deu. A mulher que tu me destes me deu do fruto e eu comi. Isso aqui, pessoal, agora olha o que vai desencadear. Aí Deus fala com a mulher fala o seguinte, a serpente me induziu e eu comi. Pessoal, nós somos peritos em não assumir as nossas responsabilidades. Quando nós erramos, sempre queremos colocar a culpa em alguém ou em alguma coisa que aconteceu para errarmos. Nós precisamos deixar essa natureza que nós herdamos de Adão, isso veio de Adão, deixar isso de lado e falar, não, eu errei mesmo. Eu pisei na bola e eu errei, me perdoa. Enfim, eu sou errado aqui na história. E isso aqui já aconteceu com o primeiro casal. Você vê aí as claras que eles não assumem a responsabilidade. Um outro grande erro, pessoal, grande erro que acontece ali neste momento é esse aqui. Deus, então, agora vai trazer um juízo de condenação, de castigo sobre cada um. Deus diz agora que Adão, com muito suor, com muito esforço, viverá e comerá. Ou seja, isso fica mais do que claro que o trabalho, pessoal, não era cansativo como que é hoje. Nós não teríamos as limitações que temos hoje nesta natureza e nesse corpo. Tudo mostra que o trabalho seria prazeroso. Não teríamos toda essa fadiga, o cansaço do dia, essa exaustão. Por quê? Porque era um corpo glorificado, já que eles tinham, era um corpo perfeito, sem os traços e as manchas do pecado. Deus agora diz que com sofrimento ele vai se alimentar, ou seja, vai ser angustiante, doloroso, trabalhar para comer. Ok? E sobre a mulher, o que o próprio Deus diz? E agora com muitas dores terás os seus filhos, né? Dores de parto. Dá a entender que possivelmente a mulher já teria dores, ou talvez não teria, também é uma grande incógnita, né? Ela teria dores ou não teria, mas agora vai ser acrescentada mais dores, né? Com dores terá os seus filhos. E aqui tem uma outra grande dúvida. Será que dentro do jardim Adão e Eva já teve filho? Ou eles só tiveram filho fora do jardim? Calma aí que nós vamos chegar lá. E agora Deus vai impetrar um castigo sobre a serpente. E aí aquilo que remonta o que eu falei. Será que ela caminhava? Será que ela voava? Será que ela caminhava e voava? Porque agora Deus diz que por toda a eternidade ela vai rastejar e comer pó. Não temos como afirmar nada porque a Bíblia não fala. E quando a Bíblia se cala, nós também nos calamos, ok?